Olá, para você que acompanha a nossa programação, Cenário e Entrevista já está no ar, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pelo nosso canal no YouTube, na TV Cenário Amazônia. Nós estamos ao vivo neste exato momento e eu já peço para você aí avisar quem está, seus amigos, seus familiares, caso você esteja assistindo pelo celular, compartilhe esse programa que a gente sempre faz com muito carinho para você. E o convidado de hoje para bater um papo aqui conosco no Cenário Entrevista é o professor Antônio Jorge Cunha Campos. Ele tem 63 anos, é natural de Manaus, possui pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é doutor em Engenharia de Produção, também é mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Amazonas, é ex-diretor da Faculdade de Estudos Sociais. Enfim, tem um currículo sempre muito extenso, como todos os outros convidados que nós trazemos aqui para você. E eu já quero começar agradecendo a sua presença por topar conversar aqui conosco, professor. Seja muito bem-vindo. A satisfação é nossa, tenho certeza disso. A gente teve trabalho para resumir o seu currículo, viu? Porque é extenso. Então a gente já sabe que o senhor tem aí muito a compartilhar conosco. Mas a vinda do professor Jorge Campos até aqui tem um significado bem bacana, bem especial. Olha, com o intuito de reunir experiências bem-sucedidas de potências tecnológicas e econômicas como a França e a Alemanha, referência inclusive de países que almejam aí elaborar sua política de desenvolvimento, o professor Antônio Jorge Cunha Campos publicou numa revista internacional de Gestão, Direito e Turismo, na edição de 2022, novembro de 2022, exatamente professor? Isso. O artigo científico do pós-doutorado dele, intitulado A Clusterização na Alemanha e na França, Impacto para o Polo Industrial de Manaus. Calma, parece complicado, mas ele vai conversar aqui conosco. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente de onde é primeiro essa revista, né? E como é que foi elaborar esse trabalho antes da gente explicar para o povo de casa o que é clusterização. Pode falar. Na realidade, esse é um trabalho científico, né, que nós fizemos na Universidade de Coimbra, uma universidade que foi fundada em 1290, né, portanto, tem toda uma larga experiência, sobretudo na área de gestão. E a nossa intenção sempre foi, desde o início desse projeto, trazer uma contribuição concreta para este que é o nosso principal esteio da nossa economia, que é o Distrito Industrial de Manaus, né? Então, nós fizemos um artigo buscando experiências bem-sucedidas da Alemanha e da França e trouxemos uma proposta para transformar o nosso polo industrial num cluster. E aí esse trabalho foi publicado em uma revista de grande expressão na Europa, que é editada ali no norte de Portugal, em um grande centro de pesquisa em Castelo Branco, e foi todo um trabalho feito, Priscila, assim, sob a orientação do professor João Paulo Costa, um catedrático, né? De Coimbra. Muito respeitado, não só em Portugal, mas em toda a Europa, né? Então foi uma satisfação muito grande absorver o conhecimento dele e agora poder trazer essa experiência aqui para a nossa cidade. Quanto tempo de dedicação para finalmente elaborar isso? Na realidade, o pós-doutorado ele esteve presente na minha vida desde 2003, porque assim, eu sempre vivi planejando a minha vida, né? Então eu sempre enxergo à frente. Então, na realidade, o meu pós-doutorado foi planejado já há 25 para 26 anos. Por quê? Porque quando eu cheguei à universidade, eu disse, eu vou fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, escrever meu livro e ter experiência internacional. Pronto! Então, eu estava fazendo o doutorado na Espanha e recebi um convite para fazer uma palestra na Escola de Gestão do Porto, em Portugal. E aí, estando ali, depois de fazer o trabalho, os alunos me levaram em Coimbra. E eu vi uma cena que me impactou. Eu fiquei olhando para aquela cena que se constituía na defesa de um doutorado, né? Portanto, uma tese. Aí eu olhei para aquele ambiente e disse, é aqui que eu vou fazer o meu pós-doc. Pronto, e ali ficou marcado, isso em 2003. E aí depois eu tentei materializar isso, mas vieram outros convites para mim vir candidato a deputado estadual, e depois diretor da Faculdade de Estudos Sociais, presidente do Conselho Regional. E quando eu decidi que terminou meu mandato, em 2020, eu digo, agora eu vou fazer. Aí veio a pandemia e nós fomos adiando. Até que chegamos no ano passado e eu disse, não tem jeito. Né? Aí eu fiz um projeto, mandei para Coimbra e foi aceito pelo comitê científico deles, me responderam e eu digo, bom, então vamos começar o pós-doc. E aí começamos a conversar com o meu orientador, João Paulo, e de repente ele disse assim, não, eu quero você aqui. Eu digo, não, mas eu planejei em junho, eu disse, não, eu quero agora. E
na outra semana eu estava lá, porque já estava planejado. Então, olha, um resumo aí do que vem por aí. Mas, assim, olha, o tema do seu artigo é a clusterização na Alemanha e na França, impacto para o polo industrial de Manaus. Professor, explica para quem está em casa o que é clusterização, o que é o cluster. Literalmente, cluster significa aglomeração, junção, ok? Então, a partir dessa perspectiva, quando nós olhamos para o nosso polo industrial, nós vamos ver que nós temos praticamente todos os elementos para transformarmos o distrito num cluster. Ou seja, nós temos diversos polos industriais, eu posso citar aqui o metal mecânico, eu posso citar o de informática, o de bebidas, o plástico e outros, né? E nós temos também as universidades, ou seja, os outros stakeholders, como as universidades, como o centro de pesquisa, como a SUFRAMA, gestora do projeto, linhas de financiamento. Todavia, todo esse conjunto está desarmonizado na medida em que ele não trabalha em conjunto e todos nós perdemos. Falo isso com conhecimento de causa, Priscila, porque eu trabalhei no Polo Industrial de Manaus por quase 20 anos. Estou na universidade há 29 anos. Né? A gente vai chegar lá. Entendeu? Então, falta integrar essas duas vertentes da nossa economia. E como é que surgiu essa ideia? Eu sei que o senhor identificou, falou aqui para a gente o que é a clusterização, mas quando que deu o start de fazer um trabalho voltado para o PIN, baseado nesse modelo de sucesso dessas duas potências, que é a França e a Alemanha? Como que o senhor teve esse start de trazer o modelo de lá para a realidade daqui? Quando foi que teve isso? Bom, já estava definido que eu tinha que deixar uma contribuição concreta para o nosso polo industrial, pela sua importância para a nossa economia. Então, a minha primeira preocupação no contato com o professor João Paulo foi mostrar para ele o que é o polo industrial de Manaus. Por incrível que pareça, com toda a tecnologia que nós temos, as TICs aí, mas se conhece pouco do Brasil e muito menos do Amazonas, né, nessa perspectiva. Então, eu tive que mostrar para ele o que era o PIN e seu potencial, até que ele aceitasse que o trabalho fosse direcionado para aí. Então, nós chegamos lá, discutimos diversos temas, e aí eu já conhecia e sempre me encantou nas minhas viagens a experiência alemã, que é uma experiência de sucesso, tanto é que nós compramos muitas tecnologias de lá, tanto tecnologia de gestão, quanto de produto, quanto de processo. E eu me interessava a trazer essa experiência para cá e eu consegui me ajustar com o meu orientador, porque tu sabes que, quer seja uma especialização, mestrado, doutorado, o orientador com orientando, Priscila, é um casamento que tem que dar certo. É verdade. Então eu peguei o perfil dele tudo e chegamos num ajuste. Então ele concordou. E eu disse, então vou estudar Alemanha, para dar essa experiência, eu produzi algo concreto para o distrito. Ele disse, não, mas não é só a Alemanha não, tem que colocar a França também. Coloque a França aí também. Aí dificultou um pouco mais, mas foi uma dificuldade gostosa, porque me obrigou também a estudar a industrialização da França, né? É. E aí, olha, quais são os benefícios, então, didaticamente, para quem está em casa entender, os benefícios para quem adota esse sistema de clusterização e coloca isso em prática? Quais são os benefícios que nós teríamos aqui? Porque vamos imaginar uma coisa, Priscila. Na medida em que você trabalha isolado, o resultado que você pode entregar para o teu cliente, ele fica muito limitado. Agora, na medida em que você partilha as suas experiências com outras empresas e pessoas, você compartilha esse expertise. Então, naturalmente, todos ganham. É o que acontece hoje no nosso distrito, onde você tem empresas de classe mundial, com tecnologias de classe mundial, mas cada uma trabalha isolado da outra. Há uma dificuldade, inclusive, no Polo Industrial de Manaus hoje, de você acessar a planilha de custo de um parceiro teu. Quanto mais você compartilhar informações estratégicas, objetivos estratégicos, né? Então, esse é um item que nós temos que trabalhar. Então, o que ganha? Você ganha em redução de custo, você acessa novas tecnologias, você produz mais com menos, você se torna mais competitivo, você pode ser mais competitivo em outros mercados globais, na medida em que você está produzindo em conjunto. Então, o resultado dessa integração das diversas empresas em um ambiente de cluster é que, inclusive, como é o caso da Alemanha e da França, eles priorizam a integração de pequenas e médias empresas. Olha o ganho que é isso. Isso que eu pedi para o senhor exemplificar. O senhor falou, a gente teve uma conversa anterior, inclusive tem uma matéria também especial, feita na revista Cenário no site, sobre o artigo do professor, foi publicada recentemente, então lá também você pode pegar para ler com mais calma. O senhor comentou, inclusive, nessa matéria, sobre o artigo,
fez um destaque, um parêntese, para falar o quanto deu certo esse sistema na Alemanha. Eu lembro que o senhor deu um exemplo da questão do home office, alguma coisa assim. Eu gostaria que o senhor destacasse isso para quem está em casa. Porque, na realidade, a Alemanha ela escolheu 17 áreas estratégicas dentro do seu High-Tech Strategy, ou seja, é o HTS, é o programa dela, o guarda-chuva, e ali dentro tem vários projetos. Então, eles analisando a realidade deles, tanto pegando a experiência histórica, para entender melhor o presente, somando a experiência do passado com o atual, ele projeta de forma mais consistente o futuro, que é a base, que é o planejamento. Então, eu, enquanto pessoa, tenho que saber o que eu quero e quanto eu quero para daqui a 3, 4, 5 anos. E nós não temos esse hábito de planejar a nossa vida. E as empresas, no ambiente como esse que nós vivemos, disruptivo, precisa ter o planejamento. De curto prazo, curtíssimo prazo, médio e longo prazo. Mas o cluster, ele traz um benefício a longo prazo, a curto prazo? Como é que funciona essa colheita dele? Quando a gente adota essa medida, a gente vai colher esses frutos a partir de quando? Não, aí depende dos objetivos que você define, mas o objetivo ele já pode ser medido no curto prazo, dependendo da cadeia, de curtíssimo prazo. Por quê? Porque só o fato de eu conseguir vencer todas as variáveis culturais que caracterizam duas empresas, são duas empresas, cada uma pensa de um jeito, age de um jeito, são diferentes. Então, na medida em que eu congrego e faço um alinhamento desses traços culturais, eu já ganhei um parceiro que eu confio nele, ele confia em mim, e nós vamos compartilhar os nossos expertise. Já é um ganho. Já é um ganho. E a partir dali, então, nós vamos definir nossos objetivos estratégicos, que pode ser de curto prazo também. Então, o que nós queremos? Entrar em um novo mercado. O que nós queremos? Produzir uma nova tecnologia. O que nós queremos? Ganhar um mercado para exportação, ou eu melhorar a qualidade do meu produto. Enfim, eu defino isso com os meus parceiros dentro de um cluster. Então, num cluster, eu busco aqueles parceiros que têm características semelhantes às minhas, entende? E ali, juntos, nós decidimos compartilhar esse nosso expertise para, num determinado tempo, que cada cluster decide, chegar num determinado resultado. Então, de repente, eu posso pensar no Distrito Industrial de Manaus e ver que o nosso polo metal-mecânico, okay, pode trabalhar com um viés que está muito escondido ainda, que é a exportação. Então, eu posso juntar empresas que produzem eletroeletrônicos, okay, produzir novas tecnologias conforme um cenário que eu consigo ler em 5 anos, para eu ter essas tecnologias e vender, por exemplo, para o Japão. Por que não? Vender para a Alemanha. Por que não? Você entende? Então, eu estou aí já tendo um ganho de materializar essa possibilidade de trabalhar conjunto, quebrando paradigmas, inclusive socializando objetivos estratégicos, entende? Então, de imediato, na medida em que você consegue essa integração, tu já estás ganhando. E o resultado concreto é que num ambiente onde a informação tem um tempo de vida cada vez menor, se você não trabalhar de forma integrada e com essa visão profissional de uma leitura perfeita, vamos abrir assim, do cenário, tu corre o risco de hoje estar produzindo um produto que está morto, tecnologicamente está morto. Ou você tem um produto que tem uma tecnologia boa, mas a tecnologia de gestão está ultrapassada. Logo, tu vais ter um custo de produção maior, portanto, um poder de competitividade menor no mercado. E tu sabes que o cliente ele é fiel ao preço, ele quer o melhor pelo mais barato, não é assim que a gente pensa? Então, eu não sou fiel à marca, a não ser umas raríssimas marcas, né, que eu compro pela marca, não quero saber o preço, mas não é o comportamento geral. Mas no geral não é assim, né? Então, em resumo, você tem benefícios imediatos participando de um processo de clusterização. O senhor tem uma atuação aí, a gente vai já chegar lá, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, uma trajetória bem extensa no Distrito Industrial e também tem uma vida acadêmica bem extensa. E aí eu gostaria que o senhor fizesse essa conexão. Um dos desafios de colocar a clusterização aqui está na dificuldade da integração e a quebra nas diferenças culturais entre indústria e universidade? Eu conheço os dois lados. Justamente por isso que eu estou perguntando. Conheço o lado do distrito, conheço o lado da academia. E realmente há conflitos culturais homéricos, grandes, que nós temos que vencer. Então, veja, exemplo concreto. Na minha experiência de empresa, eu trabalhava na engenharia industrial e o nosso foco, preste bem atenção, era nós brigarmos por 1 segundo no tempo padrão de um determinado produto. Só para você entender a importância disso, imagina
um segmento que todo mundo conhece, Honda, moto Honda. O time, Então você tem em alguns momentos um tempo de ciclo na moto Honda que a cada 18 segundos uma moto é embarcada pronta. Para isso tu tem 6, 7 mil pessoas trabalhando e cada uma fazendo um pedacinho da moto. No mesmo compasso, no mesmo um Tudo processo integrado. acelerado, integrado. Sim. Com uma lógica muito bem definida. Agora tu imagina se em cada ciclo desse tu perdes 1 segundo. Ao longo de um forecast, por exemplo, de um planejamento de 1 ano, se você imaginou produzir 1 milhão de motos, em cada ciclo tu perde 1 segundo, em 1 ano você perdeu 1 milhão de segundos. Tu divide por 18, tu vai achar a quantidade de moto que deixou de fazer. Olha o impacto do que significa 1 segundo. Você entende? Então, o distrito tem essa cultura voltada para resultado, porque é um sistema capitalista. Já as universidades e faculdades, sobretudo as públicas, têm outra cultura. Tem uma legislação muito pesada, ou seja, que eu chamo de disfunção burocrática, que é o excesso da burocracia, não é? E isso causa um distanciamento entre os dois mundos. Tanto é que eu até digo nesse momento para você que me acompanha agora, geograficamente, o Distrito Industrial de Manaus está próximo da UFAM, por exemplo, mas está muito longe nessa particularidade de trabalhar em conjunto. E eu garanto uma coisa, o Distrito Industrial de Manaus, em suas empresas, tem muitas necessidades, muitas carências que a UFAM, por exemplo, e as outras IES têm resposta. Mas eles não se combinam. O que fazer, professor? Pois é, esse casamento, falta alguém para fazer esse casamento, e esse casamento ele vai passar necessariamente por iniciativas conjuntas desses stakeholders, sobretudo os empresários e o governo. Você entende? Por quê? Porque o governo ele tem uma ingerência muito forte. Então, se o governo não amadurece para fazer gestão profissional, como a gente vê na Alemanha, como nós vimos na França, fica complicado. Então, eu, empresa, preciso confiar na gestão pública. E isso no Brasil está complicado, está comprometido. Tanto pela questão da cultura, quanto pela questão do resultado que o serviço público pode mostrar, no acompanhamento desses fatores ligados a resultados. Então, muitas vezes, no serviço público, isso não é crítica, é análise de uma realidade. Quando você ouve falar assim em custos, em qualidade, em cliente, na gestão pública, isso já fica um pouco mais difícil de você ouvir. Você está entendendo? Já dentro de uma empresa privada, isso faz parte da cultura. Então, esse distanciamento cultural, caracterizado por esses traços, é algo que, Priscila, nós vamos ter que vencer. O próprio bem, né, enfim, e do resultado que a gente precisa alcançar em termos de nós termos a combinação desses dois fatores que são importantes, ou seja, do ente da gestão pública e particular, para que nós possamos cada vez mais gerar riqueza no nosso Estado. Nós vamos ter que vencer, concordo, mas está longe disso, diante da sua leitura, da sua experiência, essa realidade está muito distante? Não responda agora, responda quando a gente voltar no segundo bloco do Cenário Entrevista, não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo,
Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Voltamos com o segundo bloco do Cenário Entrevista e, como já é de praxe, eu já volto te indicando aí a edição impressa ou edição física, como você queira chamar, da nossa revista. Lembrando que aqui tem conteúdos exclusivos, então nem todo conteúdo que é publicado aqui é publicado no site ou na agência Amazônia, que também é a nossa ferramenta de comunicação. Se você quer aí assinar, garantir a sua revista em casa, é muito simples. Procura aí a nossa equipe pelo nosso Instagram, então tem uma barra de ferramenta, tem uma aba no nosso site em qual você pode se tornar assinante e receber no conforto do seu lar ou do seu trabalho, onde quer que você escolha. O professor só vai ganhar a sua, viu? Com conteúdos aí exclusivos. E eu acho que a matéria que a gente fez vai sair também aqui, viu? Lá vai estar na nossa revista. Mas voltando aqui, a gente foi para o segundo bloco com uma pergunta, né? Esse casamento entre universidade e as empresas, essa clusterização das empresas, essa medida que o senhor está defendendo aqui, é um casamento, é uma união que o senhor falou que tem que acontecer, vai acontecer. Mas na sua leitura, vai acontecer a médio, a longo, a muito longo prazo, as duras penas? Se não aprende no amor, aprende na dor? Como é que é? Fala pra gente aqui. Na realidade, nós não temos como definir um tempo para isso, né? Porque vai depender da energia e do esforço que nós colocarmos ali. Agora, que nós temos que resolver isso, sim. Nós temos que resolver essa questão. Agora, o que me deixa feliz é saber que um ente importante da nossa sociedade, que é a universidade, ela está nesse meio, ela é um stakeholder importante. E qual é a função? Uma das funções básicas da universidade é produzir conhecimento para a sociedade, para resolver os problemas da sociedade. E na realidade do Amazonas e do nosso Manaus, da nossa Manaus, é essa integração que tem que acontecer. Então, eu diria que esse é um debate que ele está amortecido há muito tempo, e nós temos aqui, Priscila, obrigado pela Revista Cenário, pelo teu programa, toda a equipe que nos acompanha agora, e você aí também, de nós trazermos à baila esse debate que tem que fazer parte da universidade, porque a universidade, ela é para isso, ela tem que trazer para o seio da academia esses debates estratégicos, né? Então, veja, vai ser necessário que haja um esforço grande? Vai ser fácil? Não vai. Agora, você que me acompanha, você que é professor, os empresários, pensa no seguinte: os ganhos sociais, os ganhos financeiros para o sistema capitalista que vai ser, na medida em que universidades e o setor industrial trabalham junto. Então, veja bem, vai ter um custo de produção de conhecimentos e soluções dos problemas das empresas muito mais barato, porque a universidade está aqui. Nós temos hoje um capital intelectual nas nossas instituições de ensino superior capaz de responder a essa demanda do Distrito Industrial de Manaus em grande proporção, não todas, porque nós sabemos que, Priscila, nós estamos falando da indústria 4.0, já estamos discutindo a 6.0, e sequer muitos entenderam o que é a 4.0. Porque aí eu quero abrir um espaço que eu acho importante aqui. Veja bem, preste bem atenção que o nosso sistema educacional, ele comete um erro que precisa ser também revisto. Ele não forma pessoas para entender a questão central dos fatos. Prepara pessoas para entender as questões periféricas. E isso não é bom, isso causa um prejuízo grande. Tanto é que o censo escolar de 2022, agora, do ano passado, nos deu conta de que no Brasil nós só temos 24 mil pessoas com QI acima de 145, enquanto que a China tem 6 milhões, os Estados Unidos tem 1,2 milhão. A nossa média é 89. Significa que as pessoas têm essa dificuldade de entender a questão central. Então, quando eu falo de um tema picante, hein? Quando eu falo de ONGs na Amazônia, as pessoas não conseguem entender o que significa isso, qual é o impacto verdadeiro disso na vida dele próprio.
porque ele não foi preparado para entender o âmago das coisas, para pensar de forma profissional, de forma correta. Então, ele fica nas questões periféricas dos principais temas que afetam diariamente a vida dele. Isso complica um pouquinho a pergunta que você faz de forma muito inteligente, no sentido de que vai demorar muito, né? Então, vai depender da energia, da maturidade que nós colocarmos, de nós, Priscila, reduzirmos um pouco, quem sabe, até a ingerência política partidária nessas questões técnico-profissional da vida do Distrito Industrial de Manaus. Compreende? Compreendo. E aí o interesse vai ser o quê? A comunidade, não eu. O interesse vai ser o quê? Nós aproveitarmos o que nós já fizemos de bom. Gente, nós já construímos um distrito industrial, nós já trouxemos empresas para cá, nós temos linha de financiamento, nós temos políticas públicas. Está aí, mas agora o que falta? Falta um passo que eu quero acrescentar nessa história, que é a clusterização, que é a integração das empresas similares, de tal modo que elas possam trabalhar conjuntamente, inclusive gerando o que a gente chama tecnicamente das spin-offs. A gente falou sobre isso mesmo. Então, isso vai gerar novos mercados. Explica para quem está em casa o que é uma spin-off. Spin-off é o seguinte, vamos supor que eu esteja trabalhando, duas empresas do setor eletroeletrônico, nós estamos ali, duas grandes empresas, pesquisando uma determinada tecnologia. Aí chega um momento em que há um pedacinho dessa tecnologia que não é meu expertise, nem meu interesse nesse momento, nem teu também. Então, nós vamos montar uma nova empresa, nós vamos criar um novo laboratório para pesquisar exclusivamente esse pedacinho que não é do nosso interesse. Então, se eu pensar num robô, eu quero pesquisar o tipo de unha para o robô. Não é meu interesse. Aí eu crio um laboratório, ok? Financiando, ele vai pesquisar só aquele pedacinho da unha do robô. E o resultado da pesquisa dele, ele alimenta as nossas empresas. Você está entendendo? Então, isso é uma spin-off, é resultado dessa integração. Veja só, hein? Além do que, pensa, qual é a importância, qual é o impacto das micro e pequenas empresas na economia? Elas também fazem parte de um cluster. Você entende? Então, por que nós temos tantas empresas que não passam no segundo ano de vida quando elas começam? Falta muita informação, falta mais preparação dessas pessoas para entender o cenário que a gente está vivendo, as transformações que nós estamos vivendo, né? Então, um pensamento que deu certo para mim, que eu propago com os nossos alunos, Priscila, uma das melhores coisas que eu fiz foi me transformar, foi me entender como eterno estudante ou como eterno estudioso. Por quê? Porque ninguém sabe tudo de nada. Nós temos que ter a humildade de reconhecer isso, né, Priscila? Então, resumindo, o tempo em que nós vamos chegar lá, e eu acredito que sim, estamos fazendo nossa parte, vai depender da quantidade de energia que nós colocarmos para resolver esse problema, dessa integração. Então tá aí, vamos caminhar para isso, é um desafio. E falando em desafio, o cluster ele auxilia na quebra do chamado paradigma de departamentalização, é um nome até comprido. Ele auxilia nessa quebra desse paradigma de departamentalização, na sua leitura? Veja bem, ainda hoje, grande parte das empresas e dos profissionais, eles pagam um preço alto. Por quê? Porque eles ainda estão hoje, século XXI, agindo no ambiente profissional como ainda na época da industrialização, ou seja, na primeira Revolução Industrial, em 1780, na segunda Revolução Industrial, em 1860, e depois veio a terceira e a quarta. Quer dizer, não é mais para isso. Você, por favor, que nos acompanha agora, não pode mais ter esse pensamento de dizer assim, não, porque eu sou gerente de produção, eu não entendo nada de finanças. Não, porque eu sou de marketing, eu não entendo nada de produção. Não existe. Inclusive aqui, né? Aqui, as pessoas que estão aqui, os técnicos, é interessante que ele conheça de tudo. A empresa precisa ter políticas para que ele conheça todas as etapas dos processos relativos à entrevista. Aqui, a produção de um vídeo. Por quê? Porque assim a empresa ganha, então, na ausência de um, o outro dá apoio. Você está entendendo? Então, a mesma coisa acontece nas empresas. Então, se não quebrar esse paradigma, esta empresa não vai fazer parte de um cluster. Por quê? Porque ela vai continuar olhando para si, somente para si, e não vai ter condição de compartilhar a sua experiência com os outros. Por quê? Porque ele tem uma visão departamentalizada, uma visão micro, uma visão míope que não é mais admissível hoje no atual cenário, sobretudo para quem atua no nível tático e no nível estratégico das empresas. É isso que eu ia perguntar. Você falou aqui do nível operacional.
câmera, repórter, o jornalista, quem está na redação. A nível de gestores, de líderes, o que o cluster pode melhorar e agregar? Mais formação, mais consolidação da empresa no mercado, mais lucro, mais tecnologia, em resumo, mais riqueza, mais qualidade de vida, mais felicidade para as pessoas. Entende? Então vamos olhar uma coisa, aqui na Amazônia, tanta riqueza que nós temos, e devido àquela questão periférica que eu falei, a gente não consegue ver as riquezas que nós temos, mas outras sociedades sim. Isso não se torna em benefício para mim. Então, na medida em que, se eu tivesse aqui uma massa crítica que entendesse de Amazônia, nos seus processos intrínsecos, essa questão do ouro, etc., seria transformada em benefício nosso. Seria mais renda para nós? Nós não teríamos uma qualidade de vida melhor? Sim, a mesma coisa é o gerente. Entende? Então, na medida em que um gerente, ele, por exemplo, está no nível tático, ele é um gerente de produção, mas ele entende de marketing, de finanças, ele entende de RH, ele tem mais chance de resolver um problema. Então, o problema pode estar acontecendo no departamento dele, ele sabe onde se originou. Um problema pode estar acontecendo no departamento dele, mas a origem e a solução pode estar num ente externo, no governo, por exemplo. E ele enxerga isso. Por quê? Porque ele tem visão holística do processo. Então, ele perfeitamente, estando dentro de uma empresa, ele consegue entender toda a cadeia de relacionamento da empresa dele quanto a cadeia de distribuição. Logo, ele é mais apto a ser o diretor da empresa. Cadeia de relacionamento, saindo dos termos técnicos que o senhor está falando aqui. O cluster, já percebi que ele funciona muito bem no âmbito técnico. No âmbito mais humanizado, ele também melhora as relações de trabalho internamente? Não tenha dúvida disso, afinal de contas, na medida em que, porque eu não posso considerar um empregado meu, um colaborador meu, como sendo eminentemente técnico. Não, ele é um ser humano. Eu preciso entender que essa pessoa, ele tem os seus aspectos emocionais, ele tem as questões. Eu preciso entender na sua integridade. Você entende? Um erro que eu vejo os gestores cometer, e eu me fiscalizo nisso, é exatamente não gerenciar os outros com base no meu mundo. Não vai dar certo. Eu tenho minhas frustrações, minhas expectativas, meu momento, minha situação financeira, minha situação familiar, e o outro tem as dele. São realidades diferentes. Então, para eu ser um líder, eu tenho que chegar no mundo dele e entender as necessidades dele e satisfazer as necessidades dele. Logo, eu me torno líder porque ele vai ficar dependente de mim, porque eu estou atendendo às necessidades dele. Então, essa questão da gestão humanizada, ela passa pela necessidade de eu ter uma empresa mais espiritualizada. Você entende a importância disso? Então, você, para mim, não é um pedaço da máquina, como Charles Chaplin criticava. Não, você é um ser humano que sente dor, que tem expectativas, que tem necessidades emocionais, que tem necessidades físicas. Se eu entender isso, eu crio um ambiente organizacional altamente favorável para que eu ganhe mais dinheiro. Por quê? Porque você está mais feliz. E você mais feliz vai contribuir para um ambiente saudável e vai produzir mais para mim. Perfeito, professor. Eu gostaria também que o senhor me dissesse o que as empresas e os polos industriais devem fazer para efetivamente se tornarem um cluster. O senhor trouxe no seu trabalho, no seu artigo, tive a oportunidade de ler, não na íntegra, porque é muito extenso, mas eu tive um bom tempo para lê-lo, e logo lá embaixo o senhor traz uma série de sugestões. Eu gostaria que o senhor destacasse algumas, porque são inúmeras, dessas sugestões, para que efetivamente o polo industrial de Manaus se torne um cluster. Quais são as principais sugestões que o senhor destacaria aqui no programa? Bom, veja bem, esse é um ponto alto, né? Está lá no item número 5 do nosso artigo, que são as proposições. Nós ali estamos sugerindo, para nós começarmos a conversar sobre esse tema, que seja uma ação democrática como é, participativa como foi na Alemanha e como está sendo, aliás, na Alemanha e na França. Ou seja, vamos pensar numa comissão formada por stakeholders diversos. Então, nessa comissão vai ter representantes das universidades, representantes das empresas, dos sindicatos, etc., pessoas altamente comprometidas com o projeto de transformar isso num cluster. Então, nesse projeto, nós vamos ter linhas de financiamento, os tipos de cluster, o início, o fim, as políticas públicas que vão fazer parte do gerenciamento, ok? E um cronograma, porque o cronograma vai me dizer o que eu vou fazer, quem vai fazer, quando vai fazer. Ora, o resultado desse trabalho vai ser disponibilizar para um debate mais coletivo, mais social,
né, as sugestões, como a Alemanha faz. A Alemanha ela abre um momento que o cidadão acessa o programa e ele critica, e ele tem acesso aos projetos, ele sugere, você está entendendo? Então, no final, quando aquela medida vai ser executada, ninguém vai reclamar mais. Por quê? Porque foi dado a oportunidade das pessoas participarem, né? Então, essa comissão, formada por pessoas comprometidas com as orientações básicas de o mínimo possível de ingerência política partidária, entende o que eu estou dizendo? Seria uma comissão técnica, mais técnica, né, para criar esse projeto com essas componentes que eu já falei, identificando depois, né, os meios necessários para que a sociedade possa participar, e a partir dessa participação o projeto fica mais rico. Agora sim, vamos submeter à aprovação, aí nós temos que ter essa maturidade. Vai passar por esse momento ambiente político partidário, para que depois sejam aprovados as linhas de financiamento, a legislação vigente, etc. Ok? E, a partir daí, eu tenho já um pré-projeto com uma proposta para transformar, por exemplo, o PIN em cluster. Inclusive, eu incluo aí mais autonomia para o superintendente da SUFRAMA, porque hoje o superintendente da SUFRAMA é uma escolha política partidária. Esse é o principal interesse, e aí isso nos preocupa muito. Então, aquele superintendente atual, ele fica ali na cadeira com aquela sensação de que pode ser demitido a qualquer momento, pode ser exonerado a qualquer momento. Então, tipo o Banco Central hoje, ele tinha que ter um pouco mais de estabilidade para que ele pudesse elaborar um plano, executar um plano e saber que ele tem um horizonte de tempo para começar a desenvolver e finalizar alguns projetos. Hoje ele não tem esse conforto emocional e profissional, então isso é um item que eu estou propondo ali para a gente rever, não é? Muito bem, eu tenho um projeto pronto, chamo agora os parceiros, né, para que nós possamos materializar isso. Aí, no caso do distrito, quais são os clusters que a gente consegue formar? Ok? Quem são os participantes desse cluster? Ok? Quais os resultados que nós queremos? É produção de novas tecnologias, é prospecção de novos mercados, porque se tu pensar bem, o distrito não exporta. Nós não temos essa visão clara de uma política de exportação. Então, quais são as métricas que eu tenho agora para aportar meus produtos em que mercado? Então, muitas vezes aqui, nós só somos executores daquilo que é produzido em outras economias, entende? Isso é ruim, porque vai deixar a gente sempre na carona dos outros. Então, um dito popular, quem tem tecnologia dá o norte da economia. Isso é claro, né? É óbvio. Então, esse projeto teria que ter um foco muito grande em pesquisa e inovação, para que nós pudéssemos ter uma expertise de criar novas tecnologias. E aí eu poderia até ampliar esse debate para uma área tão falada e pouco realizada, que é a biotecnologia na nossa região. Nós não temos ideia dos potenciais que nós temos aqui, né? Eu tenho viajado muito pelos nossos municípios aqui, agora estive em Humaitá, esta semana eu vou a Tefé, muito provavelmente vou a Coari, levando essas informações para ir formando um capital intelectual na medida do que é possível a gente formar, para que eles entendam o contexto onde eles estão inseridos, né? Lá em Tabatinga, nós já fizemos a segunda edição agora, em novembro, de um evento que congrega os 3 países da fronteira. E o foco é empreendedorismo. Para levar para a nossa geração, Priscila, e me permita abrir esse espaço, não é? De que nós precisamos desprogramar a nossa sociedade, que é quase, na sua totalidade, programada para ser empregado. Sim. Todo mundo está buscando um emprego, um estágio para emprego, mas vamos lá, as oportunidades são grandes para te empreender, para te ter o teu próprio negócio, inclusive olhando para a própria floresta. Ainda que se tenha um boom de empreendedorismo ultimamente, não é culturalmente do não brasileiro. Está consolidado. O empreendedorismo não está na veia. Nós conseguimos já, né, uma evolução nesse campo, mas falta mais. Falta mais, foi investir mais aí, inclusive no ensino fundamental, né, para que a gente forme uma nova geração de empreendedores, não de pessoas que necessariamente estão em busca de um emprego.
Isso é muito bom, professor. Em outras áreas do Brasil, as empresas já se valem desse sistema de clusterização? O senhor pode me citar alguma? Quais são as áreas que já fazem isso, que a gente ainda não colocou isso aqui em prática? Nós temos, sim. Nós temos já... São Paulo é uma região onde nós temos essa experiência. No Mato Grosso, nós temos essa experiência. Inclusive, no Mato Grosso, eu visitei lá, e não tem problema de eu falar aqui, o Sebrae, né? Ele tem um centro de excelência ali, onde é muito interessante. Não me chocou porque a gente já está acostumado com isso, né? Mas você chega naquele ambiente e é tudo fora dos padrões tradicionais, ou seja, vamos ter uma reunião agora no auditório. O que é auditório? Não tem cadeira. As pessoas chegam no chão, uma poltrona aqui, outra ali. Aí, qual é o horário que funciona? Não, aqui é 24 horas por dia, tu vem a hora que tu quiser para cá. Qual é o horário que você é mais produtivo? Não, 4 horas da manhã, venha. Mas qual é a roupa que eu quero vir? Não, se você quiser vir de um calção educado, né? E uma camiseta, venha. Não, mas eu vou pintar meu cabelo de verde e amarelo. Pinta, não tem problema. O importante é que você tenha um compromisso com a instituição de fornecer, dentro de determinado prazo, um resultado. Entendeu? O dia a dia é você que se ajusta da melhor maneira que você puder. Entende? Então, ali é uma experiência bem sucedida. Nós temos em Santa Catarina também parques de excelência. Nós temos em Natal parque de excelência tecnológica também. Então, o Brasil está vivendo esse momento, né? Agora, falta mais. Por quê que falta mais? Porque a velocidade, como eu te disse, é tão grande, a informação tem um tempo de vida cada vez menor, que você tem que entrar nessa corrida. Por quê? Isso é de agora? Não. Não é de agora. Como eu disse, nós tivemos um processo de mecanização dos processos produtivos. 1780, eu estou falando do século XVIII. Onde o patrão disse, eu não quero produzir pouco, eu quero produzir muito, para vender para vários mercados. Logo, ele quis produção em série. Só que, para produzir em série, ele teve que investir na organização do seu processo. Ele teve que investir na produção de novas tecnologias, e isso nunca mais parou. Por isso que, atualmente, nós estamos experimentando todo esse surgimento de novas tecnologias em função dessa busca. Então, você entende? Então, é um desafio grande. O Brasil aqui e acolá tem suas ilhas de excelência, mas para o que o mundo sinaliza, é pouco. Tá certo. Nós estamos conversando com o professor Jorge Campos, falando aí da clusterização, os impactos aqui para o Polo Industrial de Manaus. A gente volta já já com o terceiro e último bloco. Não sai daí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
Estamos de volta com o programa Cenário Entrevista, hoje com um bate-papo muito legal com o professor da Universidade Federal do Amazonas, Jorge Campos, falando sobre a clusterização e os impactos no polo industrial de Manaus. Não sabe o que é? Então calma que a gente vai continuar aqui o papo e você vai entender. Chegou agora, não tem problema, pode inclusive ver o programa novamente aqui no nosso canal pelo YouTube, TV Cenário Amazônia, fica aqui disponível o programa para você ver a hora que você puder, né? Se estava ocupado e chegou agora, não tem problema, você vai poder rever o programa. Professor, o seu currículo é extenso e nós notamos aqui umas experiências suas fora do Amazonas, fora do Brasil. E saindo um pouco do termo técnico, indo mais para o âmbito pessoal, eu gostaria que o senhor dissesse como é que é ter essa oportunidade de ir para fora do Brasil, de levar um pouco da nossa realidade daqui para lá, de trazer essa realidade deles para cá, fazer essa ligação, esse intercâmbio. Como é que é para um professor manauara da Universidade Federal do Amazonas divulgar um artigo dessa magnitude na Universidade de Coimbra? Na realidade, eu queria só fazer um complemento com relação ao bloco passado, no sentido de que, de tudo aquilo que eu falei, que deve compor esse projeto, né, elaborado por uma comissão interdisciplinar, onde se vai propor um cluster, inclui também, no final, você ter uma comissão permanente de acompanhamento, com autonomia política, com estrutura própria, para fazer o acompanhamento. Uma comissão sempre de acompanhamento é importante. Não é importante para não deixar esfriar esse negócio, porque, né, isso é importante. Muito bem. Mas, olha, é um orgulho muito grande. Eu tenho, assim, a minha vida pública aberta e eu venho de muitas dificuldades quando adolescente, quando criança, né? A gente teve muitas dificuldades, muitas restrições, né? Inclusive, parte da minha vida foi ali na Manaus Moderna, catando alguma comida ali para mim, né? E foi difícil. Mas, de repente, me mostraram que a educação poderia fazer eu mudar a minha vida, né? E me ensinaram alguns pilares interessantíssimos que me mudaram a vida. Em outro momento a gente comenta sobre isso, mas isso realmente me transformou. E um dia eu sonhei com a universidade, me preparei para ela, né? E consegui, fiz o vestibular, fui para a universidade. E ali eu vi que era o meu ambiente, aquele ambiente gostoso de ver as pessoas querendo melhorar de vida, estudando, produzindo conhecimento. Eu digo, não, mas é daqui que eu vou sustentar minha família, né? Só que eu, como frequentava a igreja, eu aprendi algumas coisas ali e um padre me disse assim, o padre Franco, ele disse, olha, neguinho, seja qual for a profissão que você escolher para viver, seja o melhor, esteja entre os melhores. Aí eu digo, pô, mas peraí, com essa questão, então, eu vou ter que ser doutor. Porque graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrever meu livro e tal. Isso foi muito importante para mim. E outra coisa interessante que ele me disse é, neguinho, aprenda a transformar estímulo negativo em estímulo positivo. Aí eu cheguei para o pai e disse, pai, eu vou para a universidade. O pai disse, não, tu não vai não, tu é pobre. Você está entendendo? Aí veio essa coisa, estímulo positivo. Pá, eu digo, não, vou mostrar para ele que eu posso. Né? E mudei o jogo. Então, aí... O senhor é filho de... O senhor tem outros irmãos? Só 9. Comigo. 9? Só 9. 8 irmãos, mas eu 9. Né? Então, isso me ajudou a mudar. Tanto é que eu tenho um projeto social, Priscila, onde eu vou nas periferias, nas escolas públicas de periferia da minha cidade, levando a minha experiência, entendeu? O sucesso que a gente pode ter, porque de repente eu me vi em Viena, na Áustria, participando de eventos, e na Argentina, e muitos países, né, participando de eventos, fazendo palestras, etc. E, de repente, em Portugal, defendendo o meu país, né, na comunidade europeia ali, muita gente tem uma informação errada sobre o nosso país. Então, quando me apresentava, olha, aqui o professor Campos, doutorando aqui, eu ficava na região de Valença, né, no Mediterrâneo, e a turma dizia, não, olha, Brasil, cerveja, carnaval, mulher, era o que falava. Isso me irritava, e eu preparei uma palestra mostrando o que é o Brasil, né? Mostrando o Brasil não é isso, não, o Brasil é assim, 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 e defendendo o meu país, porque é um desconhecimento muito grande da nossa realidade lá, né? Então eu levava, inclusive agora, né, no período eleitoral, aí se falava muito em Portugal, falava demais, aí eu tive que ir para vários fóruns defender o Brasil, mostrar que o Brasil não é isso e tal. Então isso tudo me orgulha, né? E isso só me dá mais energia para eu ir lá fora, levar nossas informações, mostrar que o Brasil tem capital intelectual capaz de dar resposta às demandas globais, nós temos, sim,
E precisamos de mais, evidentemente. E na medida em que é possível, trazer essa tecnologia para cá, que é o que a gente chama, tecnicamente, de fazer benchmark. Então, você que me acompanha aí, tem a convicção que, para a realidade do meu país hoje, tudo aquilo que você for fazer, tenha a convicção de que alguém está fazendo ou já fez. Então, você pode ir lá e aprender com ele. Isso se chama benchmark, ou seja, é a busca das melhores práticas e a adequação dessas práticas para a realidade que você vive. Porque reinventar a roda não é um ato muito inteligente, ela já funciona, já está descoberta. Você entende? Então, isso acelera muito o processo. Então, o que nós estamos fazendo é um benchmark. Então, o que deu certo para os alemães? O que deu certo para os franceses? Está dando certo. Por que não buscar esse expertise, trazer para cá, ajustar para a nossa realidade, né? E conseguirmos ter um êxito superior a eles? Porque eu ouvi falar isso aí, não, porque a gente, de certa forma, teme o Brasil, porque vocês são muito versáteis, vocês se ajustam à nova realidade. A questão, aí mostrava os nossos problemas, que de fato são, né? Inclusive, um professor até disse para mim, professor Campos, o senhor já parou para pensar que o Brasil é vítima da sua própria riqueza? Sim. Vocês estão entendendo a profundidade disso? O Brasil é vítima da sua própria riqueza. Então, há muito interesse de que a gente continue assim, metade para cá, metade para ali, porque isso fragiliza e fica mais fácil o domínio. Por quê? Porque em relações internacionais, vocês já ouviram isso, não tem amizade, tem interesse. Você entende? Então, quando nós olhamos para a Europa, nós vamos ver que muitas das matérias-primas que eles precisam, eles não têm mais. Eles têm que buscar em outro local. E a América do Sul tem, o Brasil tem. Você entende? Então, muitos desafios que a Ásia tem que vencer hoje, a resposta está aqui. Eu ouvi isso. Não, nós nunca vamos sair da Amazônia porque vocês têm resposta para muitos problemas do mundo. Se acontecer no meu país daqui a 40 anos isso e isso, eu já tenho a resposta porque eu tiro daqui. Mas nós que somos daqui, que conhecemos a Amazônia, entre aspas, a gente não consegue não se deu conta dessa grandeza, dessa potência, né? Por aquilo que eu te digo, nós fomos formados para viver na periferia, para entender a periferia dos fatos e não o âmago dos fatos. Professor, o que é a arte ou o ofício de administrar para você? Bem, essa pergunta é boa. Essa pergunta realmente e às vezes é ciência, né? Ciência, administração também é ciência. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com fatos concretos, né? Com resultados concretos. Então, na administração não há mais espaço para amadorismo. Em muitos casos, o amadorismo, um erro, pode significar o fim da empresa, pode significar o fim de um determinado profissional, sobretudo com essa tecnologia toda que nós temos. Então, administrar é arte, essa coisa maravilhosa, necessária, onde todo mundo acha que pode administrar e não é assim. Então, muitas vezes você diz assim, olha, toma conta da minha farmácia, do meu mercadinho, é só abrir e receber o cliente e vender. Não é só isso, não é só isso. Existe planejamento, organização, direção e controle, que são as funções básicas da administração. Só para fazer planejamento, Priscila, tu tem que fazer uma análise de cenário, analisar dentro da tua empresa, ver pontos fortes e fracos, analisar fora, oportunidades e ameaças, combinar isso, definir objetivos, transformar objetivos em metas. Definiu metas, você vai encontrar a estratégia, que é o caminho que você vai percorrer para chegar naquelas metas, entende? Isso é o administrador que vê isso, que vê liderança, que é o administrador que tem a capacidade, é preparado para entender o cenário atual, definir as metas e levar toda essa estrutura nessa caminhada até chegar nesse resultado. E quando ele chegar lá, ele já tem que definir o próximo, porque já tem coisa nova sempre. Agora, eu quero deixar uma contribuição para ti. Tu tens o teu planejamento de vida pessoal pronto? Você sabe o resultado que você quer para você, para daqui a 1 ano, para daqui a 2? E o resultado para a tua família? Tu sabes o que tu queres para a tua família, para daqui a 1 ano, 2, 3 ou 10 anos? Então, nós temos que criar o hábito de fazer planejamento. Até na vida pessoal tem que administrar, tem que planejar, né, professor? Todo dia é um planejamento, todo dia é uma administração, né? Professor, antes da gente finalizar, eu queria lhe fazer uma pergunta, ainda voltando para o tema cluster. Por que não se fala ainda nisso com tanta frequência? Por que é um tema que, quando a gente fala, causa susto nas pessoas? Que é isso? Eu, primeira vez que falei sobre isso com o senhor, também fiquei, meu Deus, mas o que é isso? Como eu vou fazer essa pauta? Por quê? Eu sou um exemplo disso. Por que não se fala ainda nisso? Por que demora tanto para chegar até aqui?
É porque, veja bem, existem temas que são recorrentes, né? Então, esse é um tema que não é recorrente, mas a necessidade dele é recorrente. Você imagina, na medida em que... Por isso que nós vamos agora, e o programa aqui está apresentando praticamente, né, o cenário em primeira mão, o cenário entrevista, um tema novo, um tema estratégico importante para nós, um tema que precisa se tornar recorrente, sim, para que as pessoas possam se tomar conta dessa tecnologia e daí começar a pensar na praticidade disso. Porque, como eu venho do distrito, empresa privada é resultado, né? Aí eu estou na academia, a academia também tem resultado, mas produz teoria, eu combino as duas coisas, eu fico feliz por isso. Então, eu quero ver na prática, e é o que eu vou fazer, percorrer várias faculdades, porque hoje eu sou vice-presidente do Conselho Regional de Administração, já fui presidente, e lá nós temos um programa que é Conheça o Seu Conselho, e o outro é o CRA itinerante. Então, no Conheça o Seu Conselho, a gente vai em todas as faculdades onde tem um curso de administração, e nós vamos levar esse debate. Por quê? Porque a faculdade e universidade, na nossa cidade hoje, Priscila, precisa repensar o seu papel social. Por quê? Porque tudo que as nossas instituições de ensino superior fazem hoje é fornecer mão de obra para o distrito. Isso é pouco. Fornecer mão de obra para o distrito, isso é pouco. Dá para oferecer muito mais, né? Então, esse é um tema, cluster, que é pouco conhecido por uma série de fatores e que nós precisamos tornar mais conhecido pela importância que ele tem. Imagina um dia, se a nossa geração conseguir ver o distrito já debater de forma profissional no Centro das Indústrias, na Federação das Indústrias, com representante do governo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Olha, nossa meta agora, vamos perseguir transformar o distrito num cluster. Cara, que realização grande vai ser essa para nós? Nós não vamos poder reprisar esse programa aqui várias vezes. Olha, eu sou protagonista. Tá marcado aqui na história, já entrou para os registros. Qual o recado que o senhor deixa aqui para o setor industrial do nosso estado? Agora você vai olhar para aquela câmera e vai desabafar, deixar o seu recado antes da gente encerrar o programa. A câmera é toda sua e faça o seu desabafo em relação aí à pauta, ao nosso contexto conversado hoje. Eu tenho mais uma hora de programa? Não, porque, veja bem, nós estamos falando de um segmento fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, as nossas organizações, claro, nós temos que ter foco no lucro, no resultado, porque nós estamos em um sistema capitalista. E o sistema capitalista ele vai buscar o lucro, realmente. Mas nós precisamos, um dos itens que eu defendo sempre é a gente espiritualizar mais as nossas organizações, sem perder de foco, claro, os resultados. Mas, assim, respeitar mais o ser humano, socializar melhor os resultados das empresas. Não estou falando nenhuma coisa, assim, de criança, que não está pensando no que estou dizendo, não. É possível. Porque na medida em que você dá esse retorno, né, no ambiente de trabalho e um retorno mais prático nos resultados das empresas, o funcionário fica melhor, você fideliza o teu empregado. Porque hoje, Priscila, pensa bem, quando eu era gerente no distrito, eu participava dos diversos grupos sociais com os meus empregados. Então, vai ter aniversário não sei aonde, no final de semana, eu ia para conhecer o outro lado da minha equipe, para mim poder ter um conhecimento mais integrado e sistêmico e holístico dessa pessoa. Muito inteligente. E poder trabalhar no ambiente profissional aquilo que ele apresenta fora, em termos de comportamento e valores, mas ali dentro ele não apresenta. Por quê? Porque ele tem que seguir as normas, as regras da empresa. Então, você que me acompanha agora, tenha a convicção, independente do tamanho da tua empresa, você precisa conhecer as características e as potencialidades dos teus colaboradores. E, em geral, não se conhece. E, em não conhecendo essas características, você perde condição de potencializar os resultados que esse funcionário pode dar para você. Então, é uma visão bem interessante que o atual momento exige, Priscila. Então, na medida em que eu conseguir conhecer as capacidades, as competências, né, técnicas e o capital intelectual, eu aí vou potencializar o resultado e vai ser benefício para a minha própria empresa. Maravilha, professor. Eu agradeço a conversa aqui conosco no Cenário Entrevista. Eu quero te convidar a também conhecer nossas redes sociais. Eu não vou terminar o programa antes de vender o nosso peixe, né, professor? É também uma estratégia.
Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso site, você tem certeza que você já conhece, sempre com matérias novas aí para você, factuais, matérias elaboradas, especiais, não só sobre a Amazônia, mas todas as editorias possíveis você vai encontrar no nosso site, no nosso Revista Cenário, a nossa revista eletrônica, a nossa revista digital. E também dê uma passeada, uma mergulhada aqui pelo nosso canal no YouTube, TV Cenário Amazônia, que também tem outros programas, outras matérias feitas de forma muito especial para você que está em casa. Professor, eu lhe agradeço mais uma vez sua vinda até aqui, foi esclarecedor. Tenho certeza que a partir de agora vai ser um tema muito debatido. Tenho certeza que a partir de agora também outros canais de comunicação vão lhe chamar, vai ter matéria, mas a exclusividade foi nossa. E a porta está aberta para quando o senhor quiser voltar, tá bom? Com novos artigos, com mais novidades para a gente aqui disseminar também. A Cenário está de portas abertas para o senhor. Eu agradeço. A todos. Maravilha. Eu agradeço a sua audiência. A gente volta na segunda que vem, às 10 da noite, aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também pela TV Cenário no YouTube. Beijo, até lá.